Do Facebook, um abraço aí hoje com uma câmerazinha nova, Logitech C920. Um abraço para o Fernando Sassahara, que fez a indicação aí para nós, né? Muito obrigado ao Sassahara pela dica, e nós estaremos transmitindo pelo Face, pelo 104.9, também pelo www.radiocidadania.com.br, todas essas alternativas, e agora com uma imagem um pouquinho diferente aí na nossa tela, né? Liberando o nosso celular, e a gente pode compartilhar também pelo celular e com os demais amigos, que a gente tem sempre compartilhado aí, ok? Daqui a pouquinho começa o jornal, aqui pela Cidadania FM. A Paula Moraes já entrou, Ricardo Botaro, Marisa Pires Novaes Dickler, Cláudio Duarte, lá de Campinas, Marcos Campanhã, Mauro Gonçalves Pérez, todos os nossos amigos já entrando aí na linha aí com a gente, né? Muito obrigado. Vamos compartilhando aqui daqui a pouquinho com todos os amigos, que a gente possa compartilhar aí, ok? Começando, hein? São exatamente 13 horas pontualmente, Titonelli. Começando hoje os 60 minutos, que terá a duração de 60 minutos, de fato, hoje, hein? Uma boa tarde a todos, amigos do Facebook, amigos do YouTube, até amigos do Twitter, que estaremos compartilhando posteriormente, do 104.9 aqui da Cidadania, no seu rádio, o seu tradicional radinho, né? Hoje o pessoal ouve o rádio mais pelo celular do que pelo rádio, mas abraço para todos aqueles que estão aí nas ruas da cidade ou em outras cidades, acompanhando a Cidadania FM. Mauro Gonçalves Pérez, lá de São Paulo, celebrante, está dizendo aí que hoje é dia do repórter. Tá ok, um abração, obrigado pela dica, o Mauro Gonçalves, sempre aí contribuindo com a nossa transmissão. Também o Chico Sanches, entrando na nossa página, um abração para o Chico, sempre atento aí às coisas que estão acontecendo. Vamos então aos destaques da edição de hoje. Os amigos apoiadores da Cidadania, estaremos daqui a pouquinho declinando o nome de todos eles. As notícias da agência Rádio Web, também da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Temos os seguintes destaques. Temer fazendo intervenção no Rio de Janeiro, sai de baixo. Que realmente a coisa, será que é improvisação? Será que é necessário? Será que é para desviar, enfim, a atenção da Previdência, que não vai passar e está enterrando a reforma da Previdência? E também estaremos falando aí exatamente desses temas. O Maia está preocupado, Rodrigo Maia, sobre esse assunto. E o Luciano Huck, pela quarta vez desistiu de ser presidente da República. Abateram o avião dele, o jatinho dele, que foi financiado pelo Finame do BNDES, e ele não quis mais confusão, não brinco mais, viu, disse Huck. E a Angélica disse também, né, com certeza. O Odebrecht realmente fazendo uma denúncia lá em Minas Gerais, dizendo que a Aécio está sob suspeita. A mãe que deu à luz a um recém-nascido, e a juíza, ou o juiz, disse que ela tinha que ficar preso, que não poderia, na verdade, ir para a prisão domiciliar. Isso não aconteceu com a mulher do Eduardo Cunha, e isso não aconteceu também com a mulher do Sérgio Cabral. Por que essa diferença? Nós perguntamos, e tem uma matéria no finalzinho do Viva Maria também perguntando isso. O horário de verão já era a partir de domingo. Teremos 25 horas aí para descansar mais ou para trabalhar mais. E saúde hoje, falando do dia de combate ao alcoolismo, também estaremos falando de dengue, estaremos falando aí de vários assuntos da saúde. História hoje, falando de Charles Darwin. Viva Maria, falando exatamente da presa que deu à luz e não teve direito de ir para a prisão domiciliar. E para terminar, uma entrevista com um especialista em Venezuela, dizendo e explicando para nós o que está acontecendo com o país hermano. Uma boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos.
Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 4 minutos, LT Chaveiros conosco, Avenida Paranapanema, número 263-3732-1779, 997-61-1501, chaves codificadas, abertura residencial e abertura veicular. Nosso amigo Nelson sempre atento. UDI Ressonância Magnética, Mato Grosso, número 800, segunda a sexta-feira, sempre das 7 às 18 horas. Conversamos ontem com o Dr. Ronaldo Abdala, aqui na frente da Rádio Cidadania, ele com a sua indefectível cachorrinha, né? Trouxe no veterinário, viu, Tutonelli? Um abraço aí para o Dr. Ronaldo, uma grande figura. 3732-3264, depois você passa aquele vídeo para mim, viu, Ronaldo? Miranda Táxi 997-299608, WhatsApp, para você marcar a sua viagem com toda a segurança e com todo o conforto e preço justo, diz o Miranda. Abraço para o Beto Leme que estará domingo, no show de viola aqui da Cidadania FM, programa que pegou, hein, Titonelli? A Ilza está dizendo o seguinte: será que teria ele coragem de fazer intervenção em São Paulo com o governo do PSDB? Ele, Temer, né? Acho que ele está destruindo o partido do PMDB, do qual ele faz parte. KKKK, que coisa! É motivo de risada? Em vez de ajudar o partido, está destruindo. Opinião da Ilza aí a respeito da intervenção. Marivaldo Rissato também. E o Luizinho e a Sônia Machado também entrando aí na nossa página. E vamos às primeiras informações direto de Brasília. Estaremos falando exatamente desse problema bastante complicado, que é a intervenção no Rio de Janeiro. Será que seria de fato necessário? Eu vi um comentário hoje bastante interessante na CBN, que a nossa amiga Toninha nos passou, né, Toninha? Um abraço para a Toninha, sempre atenta aí, exatamente falando dos especialistas, sempre aparecem os especialistas nessa hora, tem especialista para tudo, viu, Toninha? Então, especialista em segurança, duas pessoas muito sérias, o Sérgio Adorno e mais um, que eu não guardei o nome, que são de universidades, né, da USP e tudo mais, e eles dizendo que pode ser uma cortina de fumaça com relação aí à questão da Previdência. E também que não vai passar de jeito nenhum. E também estão dizendo que não pode fazer essas coisas de improviso. É uma coisa improvisada, resolver na madrugada, vamos intervir, vai ser um general que vai tomar conta da segurança do Rio de Janeiro. Isso pode dar certo? Perguntar para o Jadir Batista, que está lá no Rio. Ô, Jadir, nosso ouvinte aí, se estiver nos ouvindo, acompanhando pelo Face, dá um recadinho para nós. Será que dá certo um general tomar conta? E o cabo, e o sargento, e o soldado da PM? Vai obedecer o sargento do Exército ou não? Então, né? Você que é um grande entendido nesse assunto, eu acho que não vai dar certo, né? Mas o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, está dizendo e está preocupado aí com relação à agenda da Câmara Federal, com relação à Previdência. Duas matérias para vocês. O presidente Michel Temer decidiu decretar intervenção na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Com a medida, as Forças Armadas assumem a responsabilidade do comando das polícias civil e militar do estado. A decisão ainda terá que passar pelo Congresso Nacional. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, deve convocar em até 10 dias a sessão para que a Câmara e o Senado aprovem ou rejeitem a intervenção. A decisão foi tomada após reunião de emergência no Palácio da Alvorada, na noite de quinta-feira. O governador Luiz Fernando Pezão concordou com a decisão. O general Walter Souza Braga Neto, do Comando Militar do Leste, será o interventor. Ele foi um dos responsáveis pela segurança durante a Olimpíada do Rio, em 2016. Agência Rádio Web, com informações do Rio de Janeiro, Leno Falck. Cidadania FM, 60 minutos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, admitiu nesta sexta-feira que a votação da reforma da Previdência pode ficar comprometida com a edição do decreto que determina a intervenção federal nas forças de segurança do Rio de Janeiro. A votação do decreto deve ocorrer no Congresso Nacional já na próxima semana.
A medida dura é tomada em um momento delicado para a segurança pública, como avalia Maia, que é deputado pelo estado do Rio de Janeiro. Segundo o presidente da Câmara, a tendência é que a votação do decreto vai se impor à votação da Previdência. Além disso, com o decreto em vigor, a Constituição não pode sofrer mudanças. Não é razoável na segunda e na terça você aprovar um decreto e na quarta você suspender os efeitos. Por isso que eu acho que essa é uma decisão que, do meu ponto de vista, inviabiliza a semana do dia 20 para votar a reforma da Previdência. O presidente da Câmara rebateu falas da oposição, que pontuou o decreto como uma saída honrosa do governo federal. Para aprovar a proposta de emenda à Constituição, o Planalto necessita de no mínimo 308 votos, mas está bem aquém deste número. O presidente da Câmara rechaça a ideia do decreto ser uma desculpa do Planalto para evitar a derrota e promete continuar trabalhando pela reforma. Eu acho que votar o decreto na próxima semana inviabiliza você tratar da Previdência, tratar de votar a Previdência na próxima semana. Você não precisa deixar de continuar discutindo e articulando o texto. Uma das possibilidades para a votação da reforma seria suspender o decreto no período em que ela for a voto, o que é improvável. Com a intervenção, o governo federal passa a comandar as ações de segurança no estado do Rio de Janeiro, no lugar do governador do estado. Não há data para o fim da intervenção no estado, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 13h10. Mandar um abraço para tanta gente acessando. O Tobeli Augusto, também a Sara Machado, Cida Ferecini, o Fábio Zambelando, o Tojairo Miranda Freitas, a Antoninha De Ângeles e a Tereza Donel, lá da Argentina. Só confirma para nós que cidade é aí, Tereza Donel, por favor, hein? Buenos Aires ou alguma outra ciudad? Ó, falando em castelhano aqui, entre Donel. Cristiano Paulo também acessando. E a Ilza fez um comentário. Por que será que fizeram a intervenção? Será que aquela faixa dizendo se determinado cidadão for preso, o morro vai descer? Será que foi isso que motivou os nobres ministros a fazer uma intervenção federal no Rio de Janeiro? Muito sério isso, hein? Daqui a pouquinho a gente manda abraço para mais amigos aí que estão acessando a nossa página. Vamos à previsão do clima. Pergunto ao homem do tempo aí, e daí, homem do tempo, será que vai chover ou não vai chover hoje? Com certeza, vai chover, 10 milímetros, está fácil chover, não? 13 graus de mínima, 29 de máxima, 94% umidade relativa máxima, 52% a umidade relativa mínima, e também às 7h04, horário de verão, por enquanto, nasceu o sol e vai se pôr às 19h54 nesta sexta-feira, hein? Sol e aumento de chuva na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, é o que diz a previsão climática aqui da Estância Turística de Avaré. Vamos dar uma olhadinha também nas manchetes do Avaré Urgente. Avaré Urgente fazendo as informações aí locais para vocês. Já são 13h12. Obrigado a todos os amigos que estão acessando a nossa página aí. Sindicato convoca funcionários da coleta de lixo para manifesto na Câmara. Segunda-feira, a sessão começa mais cedo, hein, pessoal? 18h30 e vai até as 4h da manhã, até o último cliente, ele vai embora. Então, precisamos avisar aí a nossa querida Andy, se tiver na audiência, Andy, prepara o lanche aí, viu? Que vai demorar para terminar a sessão segunda-feira. Inclusive, um projeto sobre ideologia de gênero estará sendo debatido da autoria do Alessandro Rios e mais 4 vereadores, algo que eu até disse hoje de manhã para o autor desse projeto. Seria importante uma audiência pública, seria importante votar isso após uma discussão mais aprofundada, algo que realmente é muito sério, assim como também tem outras situações. Por exemplo, terça-feira deverá ser feita uma licitação para a questão do lixo, né, da terceirização do lixo, da coleta de lixo. Isso também mereceria uma discussão mais aprofundada, mas não, a prefeitura resolveu botar a goela abaixo. Outra coisa muito séria, a municipalização do aeroporto. Até acho que é uma incongruência você querer municipalizar
um aeroporto e querer terceirizar, privatizar a coleta de lixo. Eu acho que são coisas que vão em direções opostas, pelo menos na minha avaliação. Está dizendo aqui o Avaré Urgente, que o coordenador da saúde bucal estaria exercendo duplicidade de função, segundo o próprio sindicato dos servidores públicos municipais. Após 8 anos, comissão entrega a organização da Facita à Prefeitura de Taquarituba. Aí também outra informação. Sindicato convoca funcionários, já comentamos isso, realmente deve ter bastante gente na sessão de Câmara por vários motivos aí na próxima segunda-feira. E Carnaval do Parque de Exposições teria reunido pouco mais de 4.000 pessoas em 4 dias. Você acha muito ou pouco, Titonelli? 4.000 pessoas, divide 4.000 por 4, dá 1.000 pessoas por dia. É o que está dizendo aqui o Avaré Urgente. E foi dia 10, 11, 12 e 13. Vamos fazer dividir aí, 325, 350 mil dividido por 4.000 pessoas, depois você faz o cálculo para mim e vê quanto que ficou per capita aí, viu? Informações dão conta que o número teria ficado abaixo do previsto, que a Prefeitura gostaria que tivesse 10.000 foliões, mas o número ficou bem abaixo. No sábado, dia 10, o evento da EMAPA reuniu 878 pessoas na contagem feita. Já no domingo, 229 pessoas compareceram à matinê e 632 no show noturno. Pouquíssima gente. No dia 12 foi a data que mais recebeu foliões, 1.867. No último dia da festa, a pista 2 do parque reuniu 518 pessoas. No total, 4.124 pessoas teriam comparecido no evento da EMAPA. Pouca gente. Para um carnaval que pretende ser referência para toda a região, está muito distante aí do que já aconteceu na vizinha cidade de Santa Bárbara. É isso aí, né? O Tatu está dizendo aqui sobre a questão de ideologia de gênero. Deus fez o homem e a mulher, só Deus pode mudar essa lei. É o que ele diz, a opinião dele, né? Sônia Machado está dizendo que está decepcionada com o transporte escolar. Muita gente está bastante preocupada com isso. Sérgio Paulino, um abraço, está também acessando aí a nossa página. Já compartilhamos com todas as páginas e vamos em frente com mais informações. Ele, Luciano Huck, pela 4ª vez, diz a nação, diga ao povo que não fico, viu? O que o Huck falou, desistiu de vez. Na verdade é o seguinte, ele retirou 17 milhões, emprestou 17 milhões do BNDES para comprar, através do Finame, um jatinho. E o problema é que o Finame é destinado para comprar máquinas, aparelhos, enfim, para empresas, para que realmente produza e gere emprego. Agora, ele pegou dinheiro e comprou um jato pessoal. Gera emprego isso, Altonara? Não gera emprego. Você imagina que prato cheio que seria para os adversários dele numa campanha eleitoral. Daí ele deve ter sentado com a Angélica. Angélica, o que você acha? Eu devo sair candidato mesmo? Será que eles vão pegar no meu pé na questão aí do jatinho? Ela vai falar, não só no pé, viu? Vai pegar também na orelha, em outras partes do corpo. Então ele falou, diga ao povo, então, que não sou mais candidato. Pois é, está dizendo hoje, oficialmente, que não será mais candidato. Vamos ver se não volta essa ladainha mais para frente. E o Odebrecht falou aí que realmente há muita suspeita quanto a Aécio Neves. Essa vai para o doutor Jairo Miranda de Freitas. Jairo, escuta essa, Jairo. Vamos lá. Luciano Huck decidiu que não será candidato à presidência da República em 2018. A afirmação foi feita à coluna Direto da Fonte do jornal Estado de São Paulo. Huck declarou ainda que não quer falar mais sobre o assunto agora e que precisa digerir a decisão. O empresário e apresentador da Rede Globo já havia anunciado que não iria concorrer em uma coluna publicada no final de novembro no jornal Folha de São Paulo, mas voltou a se articular politicamente depois da condenação do ex-presidente Lula em segunda instância. Huck, que não tem filiação partidária, participa de movimentos de renovação política, como o Agora e o Renova Brasil. Humberto Laudares, um dos fundadores do Agora, conversou com a agência Rádio Web nesta quinta-feira, antes do anúncio da desistência de Huck. Ele destacou o potencial eleitoral do apresentador diante da frustração com os políticos tradicionais.
Hoje, no Brasil, não há tantos nomes que possam trazer algum olhar diferente que tenha chance eleitoral. Talvez o Luciano teria esse mérito, muito por um mérito pessoal também, da trajetória e do conhecimento público que ele tem, mas a gente, essa nossa geração, eu diria que, de certa forma, se sente um pouco órfão de uma representação mais ampla no cenário nacional. Para concorrer, Huck teria de deixar o trabalho na TV Globo. Sua esposa, Angélica, provavelmente também teria de deixar a emissora. Além de aspectos pessoais que pesaram na decisão, o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Cláudio Couto, destaca as dificuldades que o apresentador enfrentaria caso de fato chegasse ao poder. Uma coisa é ter um presidente não tradicional com um Congresso tradicional. E o Congresso tradicional faz as exigências que a gente sabe quais são para apoiar o governo, né, em termos de cargo, de verbas, né, de controle de setores da máquina pública. Não é fácil lidar com isso. Quem tentou peitar não se deu bem, caso da Dilma, caso do Collor. A candidatura de Luciano Huck vinha recebendo apoio, inclusive, de políticos tradicionais, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que jantou com o apresentador na semana passada. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Cidadania FM, 60 minutos. O depoimento de um ex-executivo da Odebrecht, a Polícia Federal reforça suspeitas de irregularidades em obras durante o governo de Aécio Neves, em Minas Gerais. O depoimento faz parte do inquérito sobre pagamento de propina ao Tucano pelas empreiteiras Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão. De acordo com o jornal O Globo, Carlos Berardo Zaeien contou que o consórcio, responsável por um lote da cidade administrativa em Belo Horizonte, firmou 2 contratos milionários, utilizados apenas para justificar o repasse de recursos. Eles foram assinados com as construtoras Covan e Alicerce, que relataram à PF que os serviços foram prestados. O ex-funcionário não fechou acordo de delação premiada. Em nota, o senador disse que a acusação é falsa e que foi desmentida em depoimentos. Já a Odebrecht afirmou que está colaborando com a justiça no Brasil. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Joyce Copsten. Jornal 60 minutos. Com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 21 minutos, esta é Cidadania. Hoje estamos transmitindo com uma câmera Logitech C920, indicação do nosso amigo Sassahara, um abração, e com uma nova imagem, com som, acredito eu, um pouquinho melhor, e a gente deixa o celular livre para a gente poder estar acompanhando aí. Inclusive, comentário de vários amigos aqui, o Jadir Batista, que é lá do Rio de Janeiro, nosso correspondente no Rio, viu, Tonelli? Jadir Batista, desejando uma boa tarde a nós, e está dizendo o seguinte, criticando o discurso de intervenção lá no Rio de Janeiro, ele acha, na opinião do Jadir Batista, que é morador do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, ou ex-cidade maravilhosa, né? Está dizendo que o Pezão deveria renunciar. Opinião aí do Jadir Batista. Também o Tatu, Antônio Ferreira da Silva, que está lá em Itapeva, está comentando aqui que até lançando futuros candidatos a prefeito, viu, Tetonelli? Como diria aquele cidadão, viu? Me inclua fora dessa. São 13 horas e 22 minutos. A Sônia Machado reclamando do transporte escolar aqui na cidade, realmente é um problema. Então fica aquela pergunta, viu? Se não consegue a prefeitura fazer um bom transporte escolar, conseguiria gerir um aeroporto? É isso que a gente tem que perguntar. Se não consegue tapar o buraco na rua, tem condição de municipalizar um aeroporto, tirar das mãos do Estado e assumir isso? Quais são os reais interesses que realmente existem por trás disso? São perguntas aí que nós estaremos fazendo, inclusive, segunda-feira, né? Vamos, então, essa notícia é impressionante. Uma mãe de um recém-nascido que é acabado de dar à luz e um juiz inflexível falou, não pode ir para a prisão domiciliar. Tem mais 2 crianças, um nenê que acabou de nascer e ela foi pega com um pouquinho de droga, doutor, não, uma quantidade mínima. Mas o juiz inflexível falou, não, ela tem que ficar presa na penitenciária.
e vai ficar. E, enquanto isso, o Sérgio Moro liberou para casa a mulher do Eduardo Cunha, a mulher do Sérgio Cabral, e a mulher do Sérgio Cabral tem filhos de 8 e de 12 anos, se eu não me engano. Veja bem a diferença de classe social, né? O pobre tem que penar na penitenciária e o juiz é inflexível. Já as endinheiradas, principalmente no caso de ambas que eu citei aí, gastam dinheiro no exterior, dinheiro escuso, e podem ficar em liberdade. Como diria o Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Que coisa, não? E o horário de verão já vai tarde. Vamos lá, Tidonelli. O caso da mulher que deu à luz na cadeia em São Paulo traz à tona a discussão sobre a prisão domiciliar de mães. Jéssica Monteiro, de 24 anos, foi detida na última sexta-feira com cerca de 90 gramas de maconha. A jovem entrou em trabalho de parto no domingo e foi escoltada até um hospital no mesmo dia da audiência de custódia. O advogado de defesa de Jéssica pediu a prisão domiciliar, mas o juiz responsável pelo caso negou e ela teve que voltar com o recém-nascido para a carceragem da delegacia. Os dois ficaram 24 horas numa cela pequena, em condições precárias de higiene. Nesta quarta, foram transferidos para a penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital paulista. Ariel de Castro Alves, coordenador da Comissão da Infância e Juventude do Conselho Estadual dos Direitos Humanos de São Paulo, critica a decisão judicial. Ela tem todas as condições de estar no regime domiciliar, porque tem 2 filhos pequenos, tem bons antecedentes, primária, não participa de organização criminosa, a quantidade de drogas apreendida foi pequena, então houve uma falha do Poder Judiciário paulista por não garantir essa prisão domiciliar. O processo agora será analisado por um juiz da vara criminal, que pode manter ou rever a decisão. Ariel de Castro Alves espera que o direito de liberdade provisória seja garantido de acordo com o Estatuto da Primeira Infância. Até a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, teve esse direito garantido, tendo filhos de 11 e de 14 anos. Então, é necessário que a Justiça trate esse caso de uma forma adequada, sem seletividade, sem discriminações, garantindo o princípio da Constituição, que é a prioridade, a proteção integral das crianças e adolescentes. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o país tem hoje 622 mulheres grávidas e lactantes que estão em presídios. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Cidadania FM, 60 minutos. À meia-noite deste sábado para domingo, moradores de 10 estados e do Distrito Federal deverão atrasar o relógio em 1 hora. É que acaba o chamado horário de verão. Deve ajustar os ponteiros à população de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. O horário de verão nestes locais começou no dia 15 de outubro do ano passado. O programa tem como objetivo economizar energia. Ele foi usado pela primeira vez em 1931 e estipulado em caráter permanente em 2008. Nos estados atingidos pelo horário, há quem goste, mas também quem não goste. Meu nome é Rafael Batista, eu sou professor de português. Apesar de eu gostar de maneira geral do horário de verão, uma vez que ele permite que nós possamos estender nossas atividades até um pouco mais tarde, eu reconheço que para as pessoas que necessitam de acordar muito cedo, há uma vulnerabilidade maior. Meu nome é Maria Borges, sou estudante, eu gosto do horário de verão, acho super desnecessário também essa mudança. Preferia até que ficasse sempre o mesmo horário. Eu sou Armínio Bernardes Filho, geógrafo, sou contrário ao horário de verão, visto do mesmo, não gera economia para o país, só gera gasto. Meu nome é Nazir Martins de Sá Filho e sou geólogo por profissão. Para mim, o horário de verão não funciona. Não funciona, além de ser muito sacrificante para quem tem que acordar cedo, pegar ônibus. No ano passado, o governo chegou a avaliar o fim definitivo do horário de verão após recomendação do Ministério de Minas e Energia.
Segundo o órgão, o programa vem perdendo efetividade e já é considerado neutro, por isso não é possível nem mesmo saber o quanto foi economizado no período. O presidente Temer preferiu, neste ano, não acabar com o horário de verão. Ele editou um decreto que apenas reduz a duração. O horário de verão em 2018 começará no dia 4 de novembro, ao invés de 15 de outubro, como de costume. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 13 horas e 30 minutos, a Sônia Machado mandando um recadinho aqui, que os alunos da ETEC, SESI e demais escolas têm um problema aí de transporte escolar. Tem uma legislação que foi aprovada, né, e a necessidade não pode ser o recurso, viu, Sônia, do Fundeb, isso por lei não pode, mas pode, e nesse sentido que foi aprovado, exatamente, pode utilizar recursos próprios. Então, a prefeitura, querendo transportar esses alunos, pode, desde que use recursos próprios e não do Fundeb. Se não está fazendo isso, aí já é um outro problema, tem que haver essa cobrança. E sindicato prepara ofensivas contra a gestão de Jô Silvestre, de Jornal Victoriano, e uma dupla de amigos do alheio aí, levando celulares e tablets de uma loja de departamentos no centro de Avaré. Essa manchete do jornal O Victoriano, abrindo o jornal do Gunhê. Eu agradeço aqui a Marisa Diclas, que está nos acompanhando, as imagens aqui do estúdio, o Cláudio Albuquerque também, né, Cláudio? O Cláudio está firme aí após uma viagem que descansou bastante, né? Pois é, um abração para o mano Cláudio aí. O advogado pede direito e resposta por ser citado na Câmara. Eu achei uma coisa um pouco estranha, né? O advogado Marcelo White pediu direito e resposta para uma matéria publicada pelo Jornal do Gunhê, e a matéria do Jornal do Gunhê, na verdade, está se reportando a uma fala que o vereador Ernesto, que sou eu, né, afirmou na Câmara. Quem nós perguntamos lá? Que Marcelo White foi indicado para ser o homem forte do governo Jô Silvestre, e nós perguntamos quem indicou Marcelo White para ser o homem forte do governo. Pois ele teve o problema que ele estava sendo investigado pelo GAECO, que é o grupo que atua aí nos crimes organizados, né? E ele acabou sendo decretado uma prisão por alguns dias, né? uma prisão provisória, já está em liberdade, certamente está respondendo à justiça, e ele não gostou, acho que, dessa citação que eu fiz lá na Câmara, mas não há problema. Eu apenas estou perguntando quem o indicou para ser o homem forte do governo Jô Silvestre. Até agora eu não tenho essa resposta. Se quiser, inclusive, ir aqui na rádio dar essa resposta, a gente abre os microfones para o Marcelo White sem nenhum problema. E uma outra notícia falando do secretário de Turismo de Avaré, passou o carnaval em Avaré, Titonelli? Não, passou em São Manuel, e inclusive foi fotografado fazendo parte de um bloco aí de carnaval de camisa amarela, viu? O Geraldinho Barros, né? Ele passou o carnaval e, inclusive, eu vi lá uma matéria, vi lá na Câmara, ele apoia, não sei se financeiramente, esse bloco, participa e apoia. Realmente muito estranho, né? A maior estranheza, diz aqui o Jornal do Gunhê, nessa matéria que ele postou a respeito desse assunto, a maior estranheza é que no programa do Ripoli, lá na Rádio Mix, no dia 15 de fevereiro, ontem, o secretário G. Barros, que domina como ninguém o suposto jogo de palavras, tentou convencer os avarienses que ele estava presente no Carnaval de Avaré e que, em sua opinião, foi excelente, fato que causou estranheza. Fontes de São Manuel, o secretário de Turismo de Avaré, G. Barros, além de brincar às noites de Carnaval em São Manuel, também fez parte do bloco Nega Maluca,
ainda aparecendo, de acordo com fotos, no meio do bloco de camiseta amarela e com o detalhe, o secretário de Turismo de Avaré também apoiou esse bloco e diz aí o Gunhê que essas fotos não mentem. Detalhe dessa notícia, apenas como obrigação de informação para levar aos leitores, diz aqui o Gunhê, alguns secretários do prefeito Jô não cumprem a responsabilidade do caso, ou do cargo, melhor dizendo, e depois aparecem nos releases da prefeitura tentando dar exemplo de quem se preocupa com a sua pasta em Avaré. No mínimo, estranho, né? No mínimo, estranho. E o Alberto Luiz e a Daniela de Alencar Nunes estão nos perguntando aqui, um abraço para a Elizabeth Lacava também, perguntando aqui no Face, vamos ver direitinho, o que nós achamos da covardia que o prefeito Jô está fazendo com os coletores de Avaré. O que eu acho, viu, Alberto Luiz, Daniela e Alencar Nunes, que não cabe, na minha opinião, gastar mais de 500 mil vezes 12, quanto que dá isso, Daniela? 6 milhões de reais para terceirizar o lixo. Acho que a prefeitura tem condições de fazer uma coleta adequada. No governo Poi, nos primórdios do governo Poi, surgiu essa história, nós fomos radicalmente contra, e tanto que o então prefeito Poi Novaes resolveu não terceirizar. Havia um certo movimento nesse sentido. E agora esse assunto volta à tona. Então, a nossa opinião é essa. Há a possibilidade da prefeitura continuar a sua responsabilidade sobre esse serviço essencial e deve, naturalmente, tratar os coletores de Avaré de maneira digna, como todos os demais servidores. O Mauro Gonçalves Pérez, celebrante lá de São Paulo, dá a frase do dia para a gente aí: o tempo pode nos arrebatar a beleza, mas jamais nos priva da elegância. Opa, está inspirado hoje, hein, Mauro? Um abraço para o Mauro Gonçalves, que é celebrante e sempre participa aqui do nosso programa, tá ok? E daqui a pouquinho tem mais informações locais. Vou agora a Brasília com 2 informações de saúde. Vamos mostrar aí que hoje é dia de combate ao alcoolismo. E também mais uma informação aí na sequência. Vamos lá, Titonelli. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. As festas de fim de ano já passaram e o Carnaval 2018 acabou. E para quem exagerou durante esse período de festas, o melhor a se fazer agora é buscar um estilo de vida mais saudável. No dia 18 de fevereiro é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. O consumo exagerado de bebidas alcoólicas ameaça a saúde de uma forma geral, mas o órgão mais afetado é o fígado, podendo gerar a cirrose. A hepatologista do Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, doutora Cássia Leal, chama atenção para os cuidados com o consumo do álcool. Diminuir o consumo, a ingestão de álcool. Em geral, a gente considera a ingestão acima de 60 a 80 gramas de álcool dia para os homens e 40 a 60 gramas de álcool dia para as mulheres, um consumo que certamente vai levar a um problema no fígado, né? Então, o ideal é não consumir, ou consumir de maneira moderada o álcool, evitar esse tipo de ingestão. Um fígado doente que demora a ser diagnosticado e não recebe tratamento adequado pode evoluir para um quadro pior, o câncer de fígado. Esse tipo de câncer é o terceiro que mais mata pessoas no mundo e o quinto mais frequente, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A gente divide em 2 grupos: pessoas saudáveis, que devem fazer aqueles exames periódicos, vamos dizer assim, com uma frequência de a cada 6 meses, e pessoas que já têm problema no fígado, que aí muda um pouquinho. Aí existem exames mais específicos para buscar esse câncer de fígado. Entre os tratamentos aprovados pela Anvisa e disponíveis para o câncer de fígado avançado no Brasil, há uma terapia oral que combate tanto o crescimento de novos vasos sanguíneos, que alimentam o tumor, quanto o crescimento de células tumorais. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Paulo. Cidadania FM, 60 minutos. A Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgou nesta quinta-feira novas recomendações para garantir que grávidas saudáveis tenham uma experiência positiva na hora do parto natural. O principal objetivo da OMS é reduzir intervenções médicas desnecessárias.
A agência pede que nem a ocitocina, nem fluidos intravenosos sejam aplicados para estimular contrações. Em relação ao controle da dor, a OMS pede que a anestesia peridural ou o uso de opioides sejam aplicados quando mulheres saudáveis pedem esse tipo de intervenção. A agência recomenda várias técnicas para o alívio da dor durante o trabalho de parto, como relaxamento muscular, música ambiente, técnicas de respiração, massagens e aplicação de bolsas de água quente, mas isso tudo deve ser feito apenas a pedido da grávida. Se o trabalho de parto estiver ocorrendo sem nenhum problema, a mulher deve ser estimulada a caminhar e até a receber líquidos e alimentos. Segundo a OMS, cerca de 140 milhões de nascimentos ocorrem por ano, a maioria sem complicações. Mas nos últimos 20 anos, os profissionais de saúde aumentaram o uso de intervenções que antes eram utilizadas apenas para reduzir riscos ou tratar complicações. Com as novas orientações, a OMS busca reverter essa situação, incluindo reduzir o número de cesarianas, quando o procedimento pode ser evitado. A representante da OMS, Princess Nothemba Similela, explica que o aumento da medicação durante o parto natural está minando a capacidade da mulher de dar à luz, tendo um impacto negativo na experiência. Segundo a médica, se o parto está progredindo normalmente com mãe e bebê em boas condições, não é necessária nenhuma intervenção para acelerar o processo. Após o nascimento, a OMS pede que os recém-nascidos, sem complicações, façam o contato pele a pele com a mãe na primeira hora após o nascimento para prevenir hipotermia e para estimular o aleitamento. O banho deve ser dado apenas 24 horas depois do nascimento. E se isso não for possível por razões culturais, a OMS pede que sejam esperadas no mínimo 6 horas. Mãe e bebê não devem ser separados no hospital e sim ficar juntos 24 horas por dia. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 13h41, essa matéria é muito interessante. A Organização Mundial de Saúde priorizando o parto normal e não cesariana, né? Então está dando várias dicas aí, é um movimento que existe em todo o mundo, de priorização do parto normal e deixar as cesarianas na época certa, quando necessário, né? E não fazer a intervenção precoce, que realmente não é bom nem para a mãe, nem para a criança. O Alencar, né, o Alberto Luiz, está dizendo que ao invés de terceirizar a coleta de lixo, não seria melhor o prefeito nos pagar, diz ele, um salário digno e melhorar as condições de trabalho dos coletores? Sem dúvida, esse seria o caminho. Agora, com relação a melhorar o salário, tem que lembrar que os coletores fazem parte dos 2.800, quase 3.000 servidores da prefeitura, então tem que melhorar o salário de todos, a verdade é essa. Agora, com relação à terceirização, eu já tenho meus questionamentos, que eu já deixei claros, e não é de hoje. O Barreto do Mercado está nos acompanhando na transmissão, e com certeza também tem uma opinião semelhante à nossa, né, Barreto? Se quiser se manifestar aí, através do Face, pode se manifestar. E a Elizabeth Lacava está perguntando aí sobre o doutor Fernando Bisotto, que deixou o ambulatório. E foi uma decisão da Secretaria de Saúde, realmente o doutor Bisotto fazia um belo trabalho, é uma pena que tenha deixado de atender naquele ambulatório. Problemas burocráticos aí com relação à Secretaria de Saúde. A Sônia Cromo está nos assistindo lá, direto de Santa Bárbara do Oeste, a Fabiane Pagani também, e a Carolina Escuro Andrade Teixeira. Um abraço aí para a Carolina, para a Fabiane e para todo mundo que nos acompanha. E o Matheus Siqueira esteve aqui falando, lá, ele que mora em Cerqueira César, é professor aqui em Avaré, falando exatamente desse assunto, que a Câmara de Cerqueira César queria votar uma comissão processante ou comissão parlamentar de investigação. Eu até achei que era mais uma CPI, de fato foram 2 CPI, uma vai investigar, foi aprovado ontem, o prefeito Marcos Alotti, e o outro, o vereador Luiz Fernando dos Santos. A votação foi unânime, todos os vereadores votaram favoravelmente as 2 comissões. E vai ter um prazo de 120 dias para investigar as denúncias, houve lá dinheiro que o ex-prefeito Zalotti, né, teria repassado para esse vereador, e houve toda uma confusão. Isso vai ser investigado e pode ou não cassar
o mandato do prefeito, que é irmão do Zalotti, que entregou dinheiro, o Marcos Zalotti, que é o prefeito atual, e do vereador, né? Então, pode ou não, dependendo da conclusão dessa investigação. O prefeito não quis se manifestar, já o Luiz Fernando, que é vereador, diz que é tudo perseguição política. Naturalmente, esta é a resposta padrão de todo mundo que, eventualmente, tem uma denúncia, né? Tomara que os colegas lá de Cerqueira façam aí um bom trabalho, investiguem corretamente, com certeza farão isso. A Cidilene Brás também está acessando a nossa página, um abraço para ela. E a notícia que eu já falei na Câmara há cerca de 8 meses atrás, 6 a 8 meses atrás, parece que está se concretizando, hein? Um vídeo da TV Tem que eu também vi, dizendo que está praticamente certo, ou pelo menos muito provável, que a BQM possa mudar-se para Araçatuba, porque lá tem um parque maior que o nosso, precisa construir três pistas cobertas, né? Tem esse porém, né? Tem esse problema aí. Mas tem uma estrutura hoteleira maior, segundo o pessoal da BQM, e várias pessoas ouvindo essa reportagem me deu a impressão que a possibilidade da BQM sair de Avaré não é pequena. Pelo menos é o que a gente percebeu vendo as imagens da TV Tem. O Barreto está mandando um recado aqui para nós. Ô, Barreto, vamos ver o que você escreveu aqui. Infelizmente, a corda só arrebenta do lado mais fraco. Esse é um grande exemplo. Estamos atentos. É isso aí, está se referindo, com certeza, à questão da coleta do lixo aí. O Barreto sempre bastante atuante, né? Como diria o Geraldinho da Bola, né, Fernando? Sempre autuante. É isso aí. Um abraço aí para o Barreto, sempre acompanhando e sempre junto. Nós estamos sempre juntos lá na Câmara. Hoje mesmo estivemos conversando lá. Vamos a uma matéria única aí de saúde, falando sobre dengue. Médico Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. A região sudeste concentra o maior número de casos prováveis de dengue, com 43% do total. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre o dia 31 de dezembro de 2017 até o dia 20 de janeiro deste ano, houve 9.399 casos prováveis da doença em todo o país. São considerados casos prováveis aqueles que foram notificados, mas não foram comprovados em exames de laboratório. Ainda segundo o levantamento, o estado de São Paulo teve um crescimento de cerca de 240% em 2018, em comparação com 2017. O infectologista Roberto Focaccia analisa que esses números podem ser pouco confiáveis, já que as subnotificações de doenças são comuns no Brasil. É preciso entender que o sistema de notificação é extremamente falho no Brasil. Começa com o próprio médico, que não comunica. Depois, os funcionários da epidemiologia, que demoram para levar para frente. E quando chega no Ministério, ou não chega, ou chega com números errados. A gente sabe que no Brasil há uma grande subnotificação de doenças. Apesar do problema, o infectologista destaca o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Roberto Focaccia alerta ainda sobre o risco do surto da febre amarela silvestre se tornar urbana, já que o Aedes também pode transmitir a doença. Hoje a área rural e a área urbana quase que estão misturadas. Nós temos áreas florestais dentro da cidade. Por isso que o correto seria imunizar as pessoas que podem ser vacinadas. Uma coisa que se sabe é que o Aedes aegypti para transmitir dengue é excelente, para a febre amarela não é tão bom quanto os policídios silvestres, né? Como o hemagogos e outros. Então isso é um fator importante. De acordo com o Ministério da Saúde, não há registro de febre amarela urbana no Brasil desde 1942. No entanto, o órgão ressalta a importância do combate ao Aedes aegypti com a eliminação dos criadouros do mosquito em locais e objetos que possam acumular água parada. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos.
Farmagide, Rede Gas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732